Virando a página falando sobre meio ambiente, o presidente Jair Bolsonaro disse em transmissão ao vivo nas redes sociais que o ator e ativista americano Leonardo DiCaprio colaborou com ONGs para aumentar queimadas na Amazônia. Ele ironizou as doações do artista para a organização, que, segundo Bolsonaro, seria a mesma responsável por incêndios criminosos. O presidente voltou a criticar ONGs ambientalistas, reforçando uma possível autoria por parte delas nas queimadas. Para basear os comentários, ele citou a prisão preventiva dos 4 brigadistas da organização Brigadas de Alter do Chão do Pará, acusados de serem os responsáveis por queimadas no mês de setembro. No entanto, a Justiça decidiu soltar os brigadistas. A investigação não apontou nenhum elemento que apontava para a participação dele ou de organizações da sociedade civil. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo e ao portal UOL, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, defendeu a adoção de meta para a redução do desmatamento ilegal no Brasil, mas afirmou, porém, que chegar a zero por se tratar de uma atividade ilegal não deve acontecer. Fala, Constantino. Olha, muitas coisas. Vamos lá, de novo, começando pelo final, a frase do ministro Ricardo Salles é o óbvio ululante, é realista, assim como a da Tereza. Né? É impossível chegar a desmatamento zero, é uma atividade ilegal, é que nem alguém virar e falar, não vai ter mais crime no país. Isso é uma meta ridícula, utópica. Agora, o que tem que ser cobrado dele é fazer o máximo possível, dentro dos recursos limitados, para reduzir essa atividade ilegal. É isso que tem que cobrar. Agora, ninguém pode ter uma meta utópica de desmatamento zero. Sobre a fala do presidente envolvendo aí o ator ícone da esquerda caviar, mereceu uma biografia, uma mini biografia no meu livro Esquerda Caviar, tem essa causa ambientalista, inclusive, o Leonardo DiCaprio. A frase do presidente é leviana, é uma acusação leviana. Né? Ele dá dinheiro para essas ONGs, justamente tem muito mais a ver com essa sensação de se sentir bem moralmente falando, ou então sinalização de virtude, né, do que ele querer financiar, né, às escuras grupos de brigadistas criminosos que incendeiam as florestas da Amazônia por causas obscuras. Isso é uma leviandade. O presidente deveria ficar calado numa hora dessa e não jogar tanto para a plateia em busca de mitadas. Né? Ele já faz isso demais da conta, na minha opinião. Agora, dito isso, é óbvio que tem que ser investigado melhor esse caso do incêndio. Né? Primeiro tivemos a notícia da prisão dos brigadistas, depois tivemos reações, familiares, amigos, a escuta que levou à prisão, que não é tão clara se houve envolvimento, se eles estavam por trás ou não do incêndio, há uma confusão nesse sentido. Depois entra em cena a discussão entre esferas de governo, o governo destituindo responsáveis pela investigação, uma disputa se é Ministério Público Estadual ou Federal que cuida disso. Enfim, temos muitas perguntas ainda e poucas respostas. O que temos que cobrar, ainda mais como mídia, é o mesmo de sempre nesses casos. Mais investigação, que se vá ao fundo dessa questão para saber se eles são ou não responsáveis e se não são, por que houve esse tipo de prisão tão apressada. O juiz que os soltou não os inocentou, não é uma absolvição. Já teve muita gente hoje perguntando, e aí, viu que eles foram absolvidos? Não, não foram absolvidos. A prisão preventiva não se justificava, eles estão respondendo ao processo em liberdade. Vamos ver onde isso vai levar. Você, Josias. Bom, tem nova suspeita na área, sobre suspeita de responsabilidade em relação a incêndios na Amazônia. Suspeita precisa ser apurada, seja quem for o culpado, esteja envolvido com quem estiver, com a organização que for, tem que ser punido. Agora, é preciso que se investigue. Nessa área ambiental, o que eu noto é que o Jair Bolsonaro e o Ricardo Salles inauguraram uma gincana para ver quem anuncia a novidade mais surpreendente nessa área ambiental. O presidente da República descobriu que o ator Leonardo DiCaprio financia incêndios criminosos na selva amazônica. E o ministro do Meio Ambiente fez descobertas ainda mais surpreendentes. O Ricardo Salles agora reconhece a importância do Acordo Climático de Paris e, mais ainda, ele passou agora a enaltecer o trabalho realizado no setor ambiental pelos governos anteriores. Para trocar essa história em miúdos, na mesma entrevista em que o ministro disse que é impossível, com razão, aliás, que é impossível fixar uma meta zero para desmatamento, nessa mesma entrevista, o ministro deu detalhes ali sobre a forma como ele está se equipando para participar em Madrid
da COP25, que é a Conferência Internacional da ONU sobre Mudança Climática. Esse encontro vai acontecer agora, entre os dias 2 e 13 de dezembro. O ministro lembrou que o Acordo de Paris, que foi firmado em 2015, prevê, numa das suas cláusulas, que os países ricos pagariam uma compensação monetária a países pobres que reduzissem a emissão de gases. O ministro fala numa cifra extraordinária de 100 bilhões de dólares e ele reivindica para o Brasil uma parcela disso. 10 bilhões de dólares por ano é o que o ministro deseja que seja enviado para o Brasil. Para fundamentar o seu pedido, o Ricardo Salles, ministro do Bolsonaro, sustenta que o Brasil está entre os países em desenvolvimento que mais fizeram pela preservação do meio ambiente. Ele menciona a preservação da floresta tropical no Brasil, cita a aprovação do Código Florestal e fala genericamente de práticas que já se consolidaram nessa área ambiental no Brasil. Como a gestão do Bolsonaro ainda não completou um ano e ambiental, ao contrário, apenas desfez, o Ricardo Salles, de certo, está enxergando méritos que não via nos governos anteriores. O risco é o ministro não ser levado a sério nesse encontro que vai ocorrer em Madrid, porque há menos de 15 dias o ministro Ricardo Salles estava participando de um anúncio constrangedor de que o desmatamento na Amazônia tinha batido o recorde da década. E ele atribuiu, nessa entrevista que deu, há menos de 15 dias, atribuiu o fenômeno do desmatamento a problemas que foram herdados dos governos anteriores. Então o ministro precisa decidir se ele vai atacar ou se vai defender os governos anteriores. Do contrário, ele pode não ser levado a sério no encontro de Madrid. Diga, Vera. Não dá para levar a sério essa entrevista. É um amontoado de tautologia que não quer dizer nada, essa entrevista. Eu recomendo que o leitor leia a entrevista, ouça, tem um vídeo também. O ministro fala essa frase da nossa chamada, que não quer dizer nada, porque ninguém está cobrando desmatamento zero, está cobrando só que se reduza ano a ano, para querer dizer que ele não pode fazer algo que ninguém está pedindo que ele faça. Em seguida, ele fala assim: o importante é ter algo que seja sustentável, que perdure no tempo. É necessário ter uma estratégia que perdure, que faça com que o desmatamento ilegal venha diminuindo ano a ano. Isso havia, foi desmontado. E houve um acréscimo, houve um aumento no desmatamento da ordem de 30%. Aí que diz o Ricardo Salles a respeito desse aumento de 30% no desmatamento? Ele diz o seguinte: olha, esse ano é 29,5%, então ano que vem tem que ser um pouco menos que 29,5%. Aí a gente está ótimo. Aí ele fala sobre o Fundo Amazônia, cujo coreto ele bagunçou, que vinha funcionando há anos perfeitamente bem, não tinha problema com o Fundo Amazônia. Ele inventou moda e o fundo parou de ser depositado. Eu almocei essa semana com o embaixador da Noruega no Brasil. Perguntei para ele, já tem solução? Ele falou, não, negativo, não tem solução. O governo se retirou, o governo brasileiro se retirou das negociações e está voltando agora correndo. Por quê? Porque tem a COP25 e o Ricardo Salles quer chegar lá com alguma coisa para mostrar. Eu publiquei isso no BR Político. Eles estão correndo atrás de tentar uma saída para o Fundo Amazônia de última hora para ele não chegar lá em Madrid com as mãos abanando e só com os 30% a mais de desmatamento na mala. Aí o que diz o Ricardo Salles sobre isso? É um assunto que está avançando. Os países que participam estão bastante engajados. De fato, eles estão, mas o governo brasileiro até aqui não. A importância é ter a noção de que precisa gerar resultados. Vá. Ao gerar resultado, você consegue mensurar qual é a capacidade de mudança do impacto do fundo. É uma frase que, se você destacar todos os elementos, ela não diz nada. Não quer dizer nada. Sabe, no Fundo Amazônia tem dinheiro que está lá, está depositado no BNDES, dinheiro antigo, que já está alocado para alguns projetos. Mas sabe por que não vai receber dinheiro novo, além do fato de o Ricardo Salles ter querido bagunçar a gestão do fundo? Porque não cumpriu as metas. Esse aumento do desmatamento faz com que o Brasil fique inabilitado a receber mais dinheiro, porque justamente é a redução do desmatamento que leva a que você receba mais dinheiro. Então, toda essa conversa do ministro é um blá 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 sem fim. E aí a gente chega na outra história, né? A história do Leonardo DiCaprio, que é inacreditável, que gerou memes maravilhosos. O presidente, não satisfeito em comprar briga com Deus e o mundo, o Macron, a mulher do Macron,
A gente pode ficar enumerando aqui o dia inteiro. Ele foi achar o Leonardo DiCaprio, o ator de Titanic, para brigar. Gente, isso é de um ridículo. Isso é de um ridículo que nem um sensacionalista seria capaz de cunhar uma história como essa. Leonardo DiCaprio, oi? É muito ridículo. Na semana que vem acontece a Conferência do Clima, que o Brasil se recusou a receber, sobre Jair Bolsonaro. A gente vai chegar lá pagando mico e dando vexame. E a declaração do presidente a respeito do assunto é, 1, chamar para a história o Leonardo DiCaprio. E 2, propagar essa história de Alter do Chão, que ainda está sob investigação. Então, eu acho isso lamentável. O Bolsonaro coloca nos cargos pessoas que são inimigas daquelas coisas que ele tem que representar. Era mais fácil acabar com todo e qualquer órgão de assuntos que ele não concorda. Ele acha que não tem racismo no Brasil? Extingue a tal Fundação Palmares, mas vai pôr alguém lá para afrontar os negros. Ele coloca pessoas para afrontar os índios. Eu não sei aonde isso leva o governo dele. Eu não acho que ele cria mais apoio na sociedade, só cria mais cisânia. E agora resolveu brigar também com o Leonardo DiCaprio. Acho que ele, nem sei se ele vai responder, não sei se ele sabe quem é o Bolsonaro. Eu acho isso patético.